É uma alegria nós podermos estar aqui para esclarecer para a nossa comunidade local, para os nossos eleitores, o que está realmente acontecendo e possam estar tranquilos que nós teremos as eleições calmas e devidas a quem é de direito. Isso. Vamos começar pelo início. Federação PSDB Cidadania. Explica para a gente, porque eu acho que é uma novidade para muita gente. O que seria isso? É uma fusão, uma parceria? Ela funciona como? Na verdade, Jerônimo, ela é uma fusão entre o PSDB e Cidadania. São dois partidos que estão juntos. A quantidade de candidatos é que também, por exemplo, o PSDB tem 8, 9, Cidadania completa até chegar ao número 16. E os dois com o maior número de candidatos dos seus vereadores eleva, então, um candidato a ganhador das eleições com o coeficiente certo, corrido, né? Tá certo. Então, para a gente entender, PSDB e Cidadania juntos... É um partido único. É um partido único. Isso. Ele não está no majoritário, né? Não. Ele está para a questão dos vereadores. Dos vereadores, isso. Então tá. Então vamos lá. Então teve uma questão que foi a seguinte... acho que o pessoal já acompanhou aqui com o jornalismo da difusora e também nas outras mídias, a relação para onde ia a Federação PSDB e Cidadania. E a grande questão é para onde foi, pela Justiça Eleitoral. Uma coisa é o que fala, uma coisa é o que está no papel. Foi contestado, né, Ângela, a questão assim, se estaria apoiando determinados candidatos aqui na cidade de Assis. Hoje, né, a Justiça Eleitoral, nessa semana, ela indicou que a senhora é, de fato, a presidente dessa federação. Como que a senhora vê esse imbróglio antes da gente falar sobre a questão de apoio político? O que aconteceu de verdade? Conta pra gente essa versão que hoje a senhora é presidente, a senhora pode falar. Com certeza. Olha, Jerônimo, isso partiu do fato de que o presidente da federação anterior, o seu Coelho, ele era presidente da federação, e o seu Nilton da Cidadania. Então, eles vinham já trabalhando com o nosso atual prefeito, né? Vinham trabalhando na gestão, tanto um quanto o outro, recebiam por isso, e nós tínhamos a certeza de que tudo caminharia para um apoio à candidata do nosso prefeito José Fernandes. A coligação. A coligação. Este fato foi caminhando, até que um certo momento, numa reunião, eles decidiram que não ficariam conosco nessa movimentação. Então, como nós sabemos, São Paulo apoia Cristiane Silvério e Fábio. Então, os nossos deputados, Mauro Bragato, o Alessandro Palmo, que faz parte da diretoria estadual, Nilson Vignoli e os demais, assim como também o Vinícius Camarinha, eles rejeitaram essa ideia de que o apoio seria para outra candidata. Então, sendo assim, entrou com a destituição desta ata da cidadania, em que eles eram os presidentes da federação. Desculpa interromper, só para a gente dar o ritmo. Então, assim, foi uma decisão local. Quando ele decide lá nessa reunião, ele não tinha conversado com o pessoal da capital. Vamos dizer pessoal da capital, mas Mauro Bragato, deputado que sempre está aqui, Vinícius Camarinha, que também é deputado e hoje concorre como prefeito na cidade de Marília, entre outras lideranças do PSDB. É isso? Estaduais e federais, como também que fazem parte, né? O Arnaldo Jardim, que é da Federação Federal do Cidadania, não tinha conhecimento desse fato. Até do lado do Cidadania, então. Até do lado do Cidadania. Então a senhora está falando que ele não tinha um apoio, mas, vou dizer o termo popular para a pessoa entender, peitou. Peitou. Tá. Ao peitar, ao chegar, falou assim, eu quero ir para candidato, e eu falo aqui, a Thelma espera, junto com o Alexandre Cachorrão, sim. Eles tiraram a foto, falaram sobre isso, sobre essa união. Né? E nesse meio tem o Aref Sabé, né? Tem que é o seu Aref, vice-prefeito da cidade de Assis. Isso. Então isso, eu posso dizer que criou uma questão dentro do PSDB. E como que ela foi sendo resolvida? Então, essa forma de gerenciamento desse momento até desagradável, porque foi muito desagradável, Jerônimo, foi o partido, a Federação Federal Estadual, fazer uma nova nominativa, nomeando, então, os presidente e vice provisório para essas eleições municipais até o mês de dezembro. Ficando acordado, então, que eu seria a presidente, seu Aref, o vice-presidente e os demais membros que constam na ata.
Então a gente pode dizer que hoje oficialmente a senhora é a presidente. E ficou essa questão porque a gente viu que a senhora teve, a senhora agora é candidata a vereadora também, sendo presidente da federação. Sim. E nesse meio termo, o PSDB chegou a desfiliar a senhora. Conta um pouquinho como que foi isso. O PSDB, Jerônimo, ele me desfiliou porque eu não quis acatar o apoio à candidata Thelma. Ele achou que o PSDB seria unânime, que todos iriam apoiar a Thelma. E como eu já tenho uma trajetória com o José Fernandes, com a Cristiane, que é muito claro na sociedade, eu apoio a Cristiane e o Fábio Lozak para os futuros gestores da nossa cidade. Então, isso aí causou um imbróglio e ele me desligou do PSDB. Eu entrei na justiça por fato de que uma pessoa não pode proibir uma outra pessoa de disputar as eleições simplesmente por essa questão. Uma questão que eu não fui notificada, eu não fui chamada para conversar, simplesmente de forma autoritária ele fez essa demanda contra a minha pessoa, contra a minha candidatura, me proibindo de ser candidata a vereadora. Então vamos por etapa. A primeira questão judicial é a senhora retornando como candidata a vereadora. Sim. Com a ajuda do escritório do doutor Ricardo Hiroshi. O Ricardo Hiroshi, da qual... que a gente sempre está aqui na Difusora, tem um papel nas eleições, ele sempre está envolvido aí nessas grandes questões, né? Demais. E o Alexandre foi, assim, fundamental para toda essa transformação do momento. O Ricardo tem nos auxiliado muito nesta movimentação por fazer o certo ser correto, Jerônimo. Porque, na verdade, eu não escolhi ser presidente da federação. Eu fui indicada e o momento eu teria que ser, porque como ficaria a responsabilidade com os nossos candidatos que são do PSDB? Então, ninguém seria candidato, tanto é que ele não deixou somente eu fora da pauta da convenção que ele fez. Ah, é? Ele deixou eu, o Fernando Marceneiro e o seu José Funileiro. Deixou 3 candidatos. É que deu mais destaque para a senhora, porque a senhora é uma pessoa mais, né, conhecida na cidade, tem um trabalho já foi secretária, né, participa da política e hoje está na frente de uma entidade tão importante. Então deu visibilidade para o nome da senhora. Então foram 3. 3 pessoas. Aí, Jerônimo, você pensa assim, puxa vida, eu quero ser vereadora. Se eu não posso me defender, por que eu quero aí fazer o pleito de ser uma vereadora da cidade de Assis? Se eu não consigo me defender a mim mesma, eu tenho que buscar recursos e meios, buscar um bom advogado como é o Ricardo, para defender essa questão. Não é defender só a mim, é defender o direito do PSDB participar de forma legítima nas eleições de 2024. Então, essa primeira parte é a recolocação da senhora no quadro de né, candidata como vereadora na época, agora candidata. Sim. Tá bom. Tudo isso feito na justiça. Tudo isso feito na justiça. Tá bom. Aí, agora vem uma outra questão, que agora a justiça, acho que foi nessa semana, né? Foi domingo, né? Domingo, deu um parecer favorável, não é ainda fechado totalmente, mas é favorável neste momento, que quem comanda a confederação PSDB Cidadania Assis é a senhora, com Aref vice. Isso. E isso que agora está valendo. É isso que está valendo. E o que muda? O que muda agora, Jerônimo, é que nós temos que aguardar em relação aos demais candidatos que ficaram. Eles levaram um grupo de candidatos para o outro lado, né? Saiu dupla filiação. Agora nós temos que aguardar do juiz como é que vai ficar esses vereadores que estão sem a nossa pauta. Porque, como você sabe, hoje nós discutimos o horário político. O eleitoral hoje na Justiça Eleitoral. E quem vai participar deste primeiro momento, até que o juiz julgue essa segunda parte dos candidatos que estão lá? Quem vai participar? Pera, gravar? Entendi. Vamos fazer aqui por etapas. Espera aí. Então, hoje de manhã, a Rádio Difusora, assim como os demais meios de comunicação da cidade, fizeram um plano de mídia da Justiça Eleitoral, porque dia 30 agora começa o horário eleitoral gratuito, em rádio e TV. Isso. E foi decidido lá na reunião sobre a questão de inserção, de quem pode participar, quem não pode, majoritário que é para prefeito e vice, depois para vereadores, que não, os vereadores não estarão no horário eleitoral gratuito de rádio e TV, Sim. mas nas inserções, Isso. né? E aí o que acontece? Para você que está me ouvindo e me assistindo, eu quero deixar isso bem claro. A questão que nós tivemos por um período 2 PSDBs. Isso. E 2 cidadanias. Foram 2 federações. Isso. Por quê? Uma com o Capitão Coelho e outra com a Ângela Canassa. A Justiça Eleitoral, neste momento,
entendeu que a Ângela Canassa tem o domínio sobre a federação de forma legal, como depois com a ajuda do Dr. Ricardo Hiroshi ali, que o pessoal ajudou, então deu certo. Então isso aqui. E aí você fica na sua cabeça. Eu quero que você faça esse raciocínio na sua casa. Bom, do lado que estava o Coelho, com o PSDB Cidadania, ele tinha alguns vereadores. Isso. Não, são 16 ou 15 vereadores? 16. 16. E do lado da Ângela Canassa, tem 16. Aí você pergunta para mim aí. Jerônimo, como que fica? A Ângela está explicando isso agora. Fica quem está do seu lado. Fica quem está ao meu lado. E já a partir de amanhã começa as gravações, as inserções no rádio. E quem são? Você tem os nomes? Tenho. Você vai dar em primeira... A gente quer até agradecer, que a gente conversou agora na reunião, pedir, dar em primeira mão informação para a Rádio Difusora, para a gente divulgar isso, porque nenhum meio de comunicação está fazendo o que a gente está fazendo aqui para noticiar. Então tem candidato a vereador que está pedindo voto na cidade de Assis, que vai ter que esperar uma decisão judicial. Isso Olha mesmo. Que loucura. Olha que loucura, a perda, prejuízo para esses candidatos. Então, o que está sendo passado agora não é o que a Rádio Difusora decidiu, nada disso não, pelo amor de Deus. Isso. É o que a Justiça Eleitoral determinou. Quais são os candidatos hoje da coligação da Federação PSDB Cidadania, Ângela? Fernando Marceneiro, Luizinho do Ferro Velho, Zé Funileiro, Osmarina Monteiro, Ana Rosa Morelli, Adriano Baiano, Lu Costureira do Mercadão, Edilson da Reciclagem e eu como hoje, né, candidata a vereadora pelo município de Assis. Esses são os nomes que estarão nas inserções dos meios de comunicação de rádio e de TV aqui na cidade de Assis, TV Câmara, né, que é a única TV, e as demais emissoras de rádio. Ângela, e como que ficou a questão, agora uma pergunta mais de bastidor, a questão do outro lado também desses vereadores que estavam ao lado do Coelho no PSDB Cidadania? Alguns migraram para cá, não migraram, como que ficou essa conversa? Então, Jerônimo, alguns migraram, mas nós temos um grupo de vereadores que nós procuramos, conversamos, e eles quiseram permanecer lá devido a alguns fatos que ocorreram entre eles, que para nós também agora nesse momento não traz tanta justificativa, né? É que se é questão de apoio, a candidata lá, se é outro tipo de apoio que eles vão ter. Mas nós levamos uma documentação e deixamos bem claro que eles estavam fazendo essa opção, e essa opção poderia trazer consequências. Então a senhora procurou? Cada um deles. Ah, então tem isso. A senhora procurou para documentar. Falou, ó, eu quero que você venha, mas é uma opção particular. Particular. Então, está aqui o documento, se você leia, caso você realmente não queira, ele assinou, eu tenho toda essa documentação guardada, para não dar aquela situação de que eu também não quis recebê-los. Ao contrário, eu fui procurar mais de que uma vez, Jerônimo. Tem candidato que eu fui conversar 4, 5 vezes. Só que perdi aquela conversa assim, eu falo uma coisa, o outro lado falava outra. Então, eles também ficaram confusos nessa questão, a que lado permanecer. Né? Então, somente agora, com essa decisão da Justiça, eu acho que vai clarear um pouco mais essa circunstância, e aí nós vamos aguardar agora a Justiça Eleitoral falar o que vai ser feito, porque eles também constam duplicidade, né? Ah, entendi. E na avaliação da senhora? A senhora é conhecida na cidade, é candidata agora, participa de uma entidade tão conhecida, já participou de outras administrações públicas. Como a senhora vê esse fato? Jerônimo, eu vejo um fato lamentável, um fato individualista, um fato que não foi coletivo, não se pensou nas pessoas, nos danos que as pessoas poderiam estar sofrendo, tanto quanto a mim, quanto aos meus colegas vereadores. Quando você solta um saco de pena, o Jerônimo, você consegue catar de volta? O mesmo impacto quando teve, que ele soltou, que eu não era mais candidata, postou algumas figurinhas aí na cidade, pelas mídias, falando que ele tinha me tirado do PSDB. Então, isso foi muito triste, Jerônimo, da pessoa fazer tal coisa. Então, agora, quando saiu o fato de que eu novamente estava retornando para o partido, não foi o mesmo impacto que teve a primeira reportagem. Você não concorda? Que a questão é assim, ela está saindo do pleito, a pessoa viu, às vezes a pessoa não vai ver a volta. Não é? Então, eu acho que foi assim uma tremenda de uma injustiça, que as pessoas que estão envolvidas nas questões políticas partidárias, elas precisam ter uma reflexão, pensar, a quem quer atingir Jerônimo com esse ato? Eu nunca fiz nada para esse homem.
A quem quer atingir? Por que fazer um negócio desse, deixar candidatos nesse tumultuoso momento que eles já poderiam estar fazendo campanha e não podem estar fazendo campanha? Eu mesma, até ontem, eu estava impedida de fazer campanha. Agora sim eu posso fazer minha campanha. E como é que fica? Entendi. Então, as pessoas, quem está envolvido nesses momentos políticos, as pessoas têm que ter uma idoneidade, responsabilidade, compromisso é com o outro. E não só consigo mesmo, com o que ele pode abarganhar e ganhar das pessoas. Entendi. É triste e lamentável, Jerônimo. Tá, vamos falar um pouquinho do PSDB. A senhora está como do PSDB, quem que ficou do Cidadania? Do Cidadania como... Representante, assim, do Cidadania. Eu falo... Sim. Porque quando é da federação, é do todo, não. A senhora Nesse primeiro momento, da provisória não tem necessidade. Assim São Paulo nos informou. Por ela ser provisória, vai até dezembro, Jerônimo, ela não precisa. Tá. Então, a senhora está comandando essa situação até o momento. Isso. Tá. Então, assim, seria demais eu falar que agora o eleitor precisa estar muito mais atento em relação a quem está pedindo voto pelo PSDB Cidadania? Com certeza. Com certeza, ficar atento, mesmo porque nós precisamos, agora dependemos da justiça eleitoral para saber se os demais poderão concorrer, se virão conosco, ou desistirão das suas candidaturas. Tá. Atualmente, reforça a lista, por gentileza, que é o que está valendo hoje. Essa lista. Para você que é eleitor na cidade de Assis, tá? Os nomes que estão sendo passados agora com exclusividades, eles estão passando pela chancela da Justiça Eleitoral, não é uma coisa que está sendo criada na cabeça, né? Fontes da cabeça, não é isso não, tá? Então, hoje, dia 20 de agosto de 2024, ao 12h29, Ângela Ganassa, por gentileza, fale o nome dos candidatos hoje do PSDB Cidadania dessa federação. Fernando Marceneiro, Luizinho do Ferro Velho, Zé Funileiro, Osmarina Monteiro, Ana Rosa Morelli, Adriano Baiano, Lu Costureira do Mercadão, Edilson da Reciclagem e eu também, Ângela Canassa. E vocês apoiam para majoritário quem? Nós apoiamos Cristiane Silvério e Fábio Lozak. Tá certo. Ângela, então tá esclarecido. A gente fez uma entrevista agora que eu acho que vai repercutir, o pessoal vai recortar, vai mandar para tudo que é lugar aí. Deixe sua mensagem final, então, aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui na Rádio Difusora de Assis, sobre essa questão desse momento, porque, igual a senhora disse, né, foi prejudicada, tirada a candidatura, agora tem esse direito de falar com a população. Com certeza, eu quero agradecer o apoio de todos, porque foram várias manifestações, Jerônimo, a nosso favor a respeito dessa questão, porque esse fato nunca ocorreu em campanhas eleitorais haver um desligamento de uma candidata, uma pré-candidata. Não é? Foi uma tremenda falta de respeito, humilhação. Eu acho que foi uma forma também de fazer com que a gente desistisse da campanha, não é? Desistisse da campanha, porque ficou um negócio tão jogado, quem é que manda, né? Então, mas não, graças a Deus, eu persisti, minha família persistiu comigo, o Ricardo Hiroshi me deu muito apoio e persistiu comigo também. E eu quero dizer a toda a comunidade de Assis que nós temos que estar atenta a essas questões eleitorais para que a justiça realmente possa prevalecer e que a gente não possa ser enganado mais com esses fatos de pessoas que acham que mandam na cidade, mandam nos partidos. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que estar firmes e fortes no nosso propósito. E assim é a nossa vida. Se nós almejamos alguma coisa, nós temos que buscar justiça. E a justiça vem, porque quando a gente é do bem, o nosso maior advogado é Deus, Jerônimo. Porque nós estamos certos naquilo que nós estamos fazendo e Ele nos dá a vitória. Tá certo. Para encerrar, o Aref Sabé, como que está? Meu amigo Aref Sabé é o meu maior carinho do mundo, ele está ótimo. Foi a pessoa que mais sofreu com toda essa trajetória desumana com a pessoa do seu Aref, porque o seu Aref é uma pessoa representativa, vice-prefeito da cidade de Assis. O que foi feito com ele foi desumano. Foi desumano, a forma como trataram o meu amigo foi desumano, e eu acho que dificilmente vai ser reparado o que fizeram com ele, o desgaste físico e mental do seu Aref. Eu posso fazer esse relato, a Ângela não precisa falar, mas eu falo aqui sobre a questão, assim, todo mundo sabe, né? A gente está na cidade de Assis, e os dois personagens envolvidos tinham uma amizade de décadas. 40 anos. 40 anos, é isso? 40 anos. 40 anos andando no mesmo carro, iam juntos para todo lado, sabe? Assim, o Coelho e o Aref, eu posso citar um nome aqui,
né? É uma amizade que, infelizmente, a gente percebeu que agora ficou uma tristeza, né? É um vazio, né? Por causa de uma questão eleitoral. E abro espaço aqui até para o Coelho, se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, não tem problema. Mas, assim, para a gente entender, porque o PSDB, né, é um partido muito grande, tem uma história muito linda na cidade de Assis, na região do estado de São Paulo. Saiu agora, né, do comando do estado de São Paulo. Agora temos o Tarcísio de Freitas, o Rodrigo não conseguiu a reeleição e a continuação do PSDB, mas o PSDB tem uma história na cidade de Assis e na região. E é muito triste ver isso. E eu, particularmente, fico muito mais triste porque eu gosto muito do Aref. O Aref é uma ótima pessoa. O Aref, o vice-prefeito da cidade de Assis, ele é uma pessoa de ótimo coração. O trabalho que ele tem na Santa Casa, com as entidades da cidade, e agora está passando. Eu conversei particularmente com o Aref, e ele falou que estava muito triste mesmo, porque eu não sabia dar mais 40 anos de amizade, e ele até falou assim, Jerônimo, faz tantos dias, ele estava contando os dias, faz tantos dias que eu não converso mais com o meu amigo, não converso mais, e as coisas foram trocando farpas, a situação ficou muito triste. Infelizmente isso, né, a eleição, como que eu posso dizer, deixou essa mácula, deixou essa situação muito ruim. Ângela, obrigado, sucesso na campanha aí, tá bom? Que começa agora. E sorte aí para o pessoal do PSDB do Cidadania. Muito obrigada, Jerônimo. Força a todo vapor, né? E agradecendo a nossa querida população de Assis pelo carinho, gentileza, momentos solidários que tiveram conosco, não só comigo, mas principalmente para toda a nossa turma que está aí batalhando, seu Aref, né? Ao nosso prefeito municipal também, o José Fernandes, a Cristiane, o Fábio, e toda a equipe envolvida que estiver junto conosco. Né? É tão importante ter amigos neste momento e você perceber que você não está navegando sozinha, que você tem muita gente navegando com você. Então, isso foi muito importante para todos nós. E dizer também, uma reflexão, Jerônimo, que toda política passa, que nenhuma amizade deve ser colocada desta forma como foi colocada. O mundo passa, situações passam, e amigo é eterno, amigo é eterno. Então, não vejo somente o Capitão Coelho com essas travessias de amizade, mas eu estou observando outras pessoas também, não vale a pena. Tudo passa e a gente vai se encontrar numa grande mesa qualquer dia desses, e é importante que a gente se confraternize e deixe tudo isso para trás, porque são pedras que desmancham no caminho. E as pedras da amizade verdadeira são pedras que constroem. A gente está esquecendo que vai ter o 7 de outubro, né? O dia seguinte, né? O dia seguinte. 7 de outubro está marcado no calendário e, se Deus quiser, vai acontecer, que é uma segunda-feira e tudo tem que se reconciliar. Acabou a eleição, daí. Acabou a eleição, acabou as intrigas, é hora de retomar para a vida e fazer as coisas acontecerem, né? A população nossa merece e precisa.